Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, né, a mais um trabalho social dessa casa, né, o trabalho do grupo, do Núcleo Assistencial Amigos de Pedro, que faz parte do setor social do GEDEB, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita Eurípides Passanufo. E vamos dar início a mais uma entrega de cestas básicas às nossas famílias assistidas. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos manter os celulares silenciosos. Vamos pedir nesse momento a presença, o apoio, o amparo da espiritualidade maior, rogando ao nosso Pai Criador que nos dê força, nos dê ânimo, para que consigamos vencer as nossas dificuldades terrenas e consigamos realizar os propósitos de estarmos aqui encarnados. Tenhamos um dia de paz, amanhã uma semana que se inicia repleta de boas realizações no bem. E que assim seja. Hoje eu trouxe para vocês um tema, hoje, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. É um trecho pequeno. Depois que eu ler o trecho, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse termo, pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando a sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros neste mundo invisível que ridicularizam quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus.
Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Agora vamos só fazer uma reflexão, um entendimento sobre essa questão. Eu olhei se o ventilador estava ali, porque o calor está matando. Mas vamos lá, que não vamos demorar. A gente ouve no dia a dia as pessoas dizerem: fulano é pobre de espírito, né? A gente ouve assim: ih, que criatura abominável, é um pobre de espírito. Mas essa fala, ela foi dita por Jesus e as pessoas distorceram o sentido dela. As pessoas trouxeram para a questão negativa, para a questão de pobreza realmente, no lado de maldade, de ignorância, de defeitos. Mas não foi isso que Jesus quis dizer no Evangelho, quando ele trouxe as bem-aventuranças, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque o texto que eu trouxe para vocês, que está no Evangelho, que fala em Mateus, Jesus disse que os pobres de espírito são os humildes. Mas por que Jesus falou em pobreza? Por que Jesus não falou assim, o rico em espírito, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Mas Jesus não veio facilitar a nossa vida. Ninguém se engane disso. Ele veio trazer as questões para a gente pensar. E pensar não é facilitar a vida de ninguém, né? Como é que fala para você? Rapaz, pense. Né? A pessoa não quer pensar. Pensar dá trabalho, é difícil, é dificultoso. Então Jesus não veio trazer facilidade para a gente. A pobreza de espírito é não carregar as riquezas do mundo. É não estar pesado das riquezas do mundo. As riquezas do mundo, como o texto falou, estão ligados aqui ao orgulho e ao egoísmo. Principalmente ao orgulho. Os dois andam juntos. Então, se Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados, ou seja, felizes, os que são pobres de espírito, são aqueles que estão desprovidos da riqueza do orgulho e tudo aquilo que pesa. O orgulho está ligado à ignorância. Porque o orgulhoso, ele fica preso no que ele acha que é certo, nas suas convicções, nos seus pontos de vista. Então, se ele está preso ao que ele acha que é certo, ele se torna uma pessoa ignorante. Porque ele não quer enxergar o que está em volta dele, buscar o conhecimento. Não é isso? Então, a humildade é o que está ligado à pobreza de espírito, segundo Jesus. Segundo Jesus. Então, que a gente possa, não que nós sejamos pobres de espírito, não somos ainda, porque ainda carregamos um orgulho muito forte em nós. Muito embora a gente fale, eu não sou orgulhoso. Nós não somos orgulhosos, mas nós discutimos, brigamos, nos melindrans quando o nosso pensamento não é o pensamento do outro, quando o outro não concorda com o que nós dizemos. Né? O outro diz pra mim assim, esse cabelo que você cortou não ficou bom em você, que descia da sua conta, o que você tem a ver com isso? Né? A gente fica, fulano falou de mim. Mesmo que seja o marido. Fulano falou de mim, falou da minha vida. Isso aí é um exemplo bobo, mas tem coisas, né, mais sérias, né? Se o outro disse algo que você não concorda, simplesmente deixe bater e ir embora, né? Todos nós temos o direito de pensar como quisermos, porque eu não penso com a cabeça de ninguém, nem ninguém pensa como eu. Agora, como é que eu me deparo com aquilo que o outro faz de diferente comigo? A questão não é o que ele me disse, nem o que ele fez comigo. A questão é o que eu faço com o que ele me disse. O que é que eu faço com o que ele me disse? Eu me chateio, eu digo a ele coisas que não deveria dizer, então eu me carrego de orgulho, né? Do meu ponto de vista. Eu não abro mão. Porque eu, na minha ignorância, ou no meu orgulho, porque quem não sabe é ignorante, mas quem sabe é o orgulho, eu acredito que o problema de eu estar me incomodando é o outro, né? O incômodo que eu sofro, que eu passo, é o outro que é o causador.
O outro é o instrumento, mas o causador sou eu, porque eu me permito. Não é? Quem vai garantir se a gente vai sair dali, no passeio? Vai ter alguém que colocou um lixo, ou um animal que fez um serviço ali natural, né? A gente chega ali na frente da porta, tem algo que a gente pisa e mela o pé, suja o pé, de lama, de lixo, do que for. O outro foi o instrumento. E como é que eu vou reagir? Eu vou sair procurando quem foi que fez, e vou xingar, e vou maldizer. E se eu ver quem for, eu vou sair correndo atrás para bater, né? O outro tem culpa? Não, ele tem responsabilidade, o que é problema dele. O que o outro faz conosco é responsabilidade dele. Entende? Por isso que nós precisamos ser pobres de espírito. Um dia seremos. Sermos humildes. Mas não é humilde com o outro, não. Eu sou humilde com o outro, né? Eu sou humilde. Eu não vou na rua comprar um sapato caro porque eu sou humilde. Se eu posso comprar um sapato confortável, que meu pé fique confortável, não doa, me cause facilidade em eu viver. Não, porque eu não sou orgulhoso para me mostrar ao mundo. Isso é ser humilde. Né? Então, vamos trazer isso conosco. Vamos entender que enquanto nós carregarmos, né, os nossos pontos de vista, as nossas forças interiores para prevalecer sobre o outro, para que o outro sinta e saiba, de alguma forma, até fique oprimido pelo meu ponto de vista, no mundo, eu não vou ser pobre de espírito. Porque o pobre de espírito é esse que Jesus falou. É aquele que é desprovido do orgulho, do egoísmo e carrega em si a humildade. Tá bom? Então, quando vocês ouvirem lá fora alguém falando isso, chamando o outro de esse coitado aí é um pobre de espírito, porque ele está na ignorância, entendam que não foi isso que Jesus quis dizer. Tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos refletir sobre as mensagens do Evangelho e conseguir trilhar o nosso caminho aqui nessa encarnação. Se ainda não somos, seremos um dia. Muito obrigada pela escuta. Agora vamos passar para a segunda parte. Eu preciso que ela tenha assuma para eu e ela colocar as coisas que eu não coloquei, tá bom? Então, meu senhor aqui, o vice-presidente da casa, assume aí o posto. Bom, gente, agora nós vamos passar para a segunda parte desse nosso trabalho, né? Que vai ser, deixa eu ver o que é que a nossa diretora foi fazer ali, para poder a gente começar. Primeiro eu tenho que passar água, toda vez eu esqueço. Já estou aqui com a água. Rapaz, como é que a pessoa todo mês faz uma coisa? Agora é o momento da água fluidificada, porque nós não estamos aqui apenas para dar o alimento material, mas também o alimento espiritual. Entendeu? Depois disso agora vamos chamar as pessoas para fazer entrega das nossas cestas. Um minuto só. Lucineide. Espera aí. Elis, veja, para localizar aqui, Elis, faça favor. Gira aí para pegar aqui. Não, pode não, deixa ele, tá? É aqui. E tá pegando aí? É. Pronto. A partir de agora nós vamos partir para o lanchinho, né? Como eu disse antes,
nós estamos aqui para dar o alimento material e o alimento espiritual. Agora nós vamos partir para a parte do lanchinho, né? Que também ninguém é de ferro. Mas, enquanto lanche, eu quero agradecer a todos a oportunidade de dizer que os amigos de Pedro estão sempre presentes onde alguém precisa da gente. Porque cuidar de gente é com a gente. Vamos agradecer ao Pai neste momento por essa oportunidade, pela confiança depositada em nossa equipe. Mas agradecer da maneira que Jesus nos ensinou quando quisermos orar para dizer: Pai nosso que estás no universo, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como em todo o universo. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai amado, de todos os males, porque só em ti reina o poder e a glória para sempre. Assim chegamos ao final dessa etapa de hoje, agradecendo ao Pai e com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Que Jesus nos conceda um bom dia.